Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos. Dando continuidade, né? Já saímos do nivelamento, agora sim. Já houve aquele nivelamento bacana. Agora a aula 17.1, trabalharemos o quê? A interpretação textual. Exatamente. Qual é o termo que vai ser trabalhado? A coesão. Você já ouviu falar sobre coesão? O que você entende de coesão? O que é coeso? Aí você fica pensando, tico e teco. Então, dentro do texto, a gente usa, né, esse termo, coesão. Exatamente. Para quê? Para o momento que você está escrevendo uma dissertação, para ter essa ligação, um parágrafo com o outro, um período com o outro, né? Faz a ligação, esse elo mesmo, o elemento coesivo, os conectivos. Quais são os elementos coesivos? Nós já estudamos aqui, pronome, exatamente, você pode usar. Estudamos também sinônimos. Pronto, então são termos em geral, tá bom? Elementos que a gente vai usar para fazer essa ligação, tá bom? Então, vamos lá, aula 17.1, direto para a tela. Trouxe aqui para vocês essa imagem, né? Paisagem brasileira pintada no início do século, né? Lá do século XIX, do romantismo no Brasil, tá certo? No início do romantismo no Brasil. Então, aqui, ó, século XIX. Olha aqui a data. O ano, 1833. Exatamente. Grande Cascata da Tijuca, de Araújo, Porto Alegre. Então, você vai analisar essa imagem, tanto que vocês estão trabalhando, né, o livro, né, na unidade 1, que é Iracema. Faz essa relação lá. A Iracema é uma obra do romantismo. Sempre a gente tenta conversar, tá certo? Você fala do romantismo, opa, estou fazendo uma leitura do autor do romantismo, né? Que se destaca no romantismo. Quem? José de Alencar. E aqui, ó, a obra de Porto Alegre, certinho? Então, você já analisou, agora tem o tom de conversa. Você vai descrever com seus colegas a pintura, ressaltando a disposição dos elementos na composição. A imagem trata de quê? Aí você vai comentar a relação da figura humana e a paisagem na pintura. Que efeitos essa relação provoca no observador? Volto aqui e mostro para vocês. Olhe bem. O que nós temos aqui? Você vai ver, né, a água, a natureza, e bem aqui num cantinho, olha só. Que eu não selecionei a canetinha, Amadinho. Bem aqui nesse cantinho você percebe uma pessoa observando, apreciando a natureza. Então você vai nesse tom de conversa, você com seus colegas, vocês vão ressaltar a disposição dos elementos na composição da imagem e vai fazer um comentário em relação à figura humana e à paisagem na pintura, certinho? Que efeitos essa relação provoca no observador. Agora aqui, quem é, né? Manuel José de Araújo, Porto Alegre. É a pessoa que fez aquela pintura. Essa está aqui ao fundo, né? Um dos iniciadores do romantismo brasileiro, pintor, arquiteto e poeta e jornalista. Quem gosta de pintar aí? Tem pessoas que usam a pintura, né, para tirar um pouco do estresse, né? Usa como válvula de escape. Certinho? Então, dando sequência aqui à nossa aula do conhecimento, interpretação de texto, coesão. Vamos lá, o que é realmente, o que é uma coesão, né? O texto não pode ser entendido apenas como um emaranhado, né, de frases isoladas. Faz-se necessário considerar que existem elementos, olha só, elementos linguísticos cuja função principal é a de estabelecer relações textuais.
Quando fala desses elementos linguísticos, é aquele que a gente acabou de falar, que eu falei logo no início aqui para vocês. Quando você faz uso de um pronome relativo, relativo vai relacionar ao termo que apareceu anteriormente. Ah, vai ser somente pronomes relativos? Não, amadinho, você pode usar pronomes possessivos. Exatamente. E você quer evitar uma repetição? João foi à feira. João trouxe banana. Aí você faz assim, para não repetir o termo, né? João, você fala, João foi à feira e trouxe banana. Então, João foi à feira, ele trouxe banana. Viu só? Começou com João. Eu não quero repetir João. Ele fez uso do quê? Do pronome, né? Do pronome pessoal. Que substituiu a palavra João. Tá certo? Então, vamos lá, de olho na tela. Aqui nós temos, atualmente não há nenhuma prova de que o regime iraquiano esteja implicado nos atentados suicidas, declarou o vice-presidente dos Estados Unidos, Dick Cheney. Ainda não temos uma impressão digital do Iraque que o implique no caso. Então, aqui nós temos alguns elementos linguísticos, né? São os marcadores de coesão. Que apareceu o quê? Que já falamos que é o pronome o relativo. Onde que está esse que? Aí você procura. Iraque, que o implica. Está aqui, nessa partezinha aqui. E o pronome pessoal, aqui o, tá certo? E o substantivo, caso. Então, aqui ele fez uso, evitando o quê? A repetição. E isso aqui vai valorizando o seu texto, tá bom? Coesão por anáfora. Vocês estudaram anáfora sempre no início, né? Mas é aqui, Aqui, o que é anáfora? Saindo da figura de linguagem, tá? Trata de pronomes, advérbios, numerais, que exerce a função de recuperar um termo, palavra, frase ou parágrafo. Então, temos aqui 3 exemplos para vocês. A primeira fala o seguinte: Estados Unidos e Síria vivem momentos de tensão. Os dois podem entrar em guerra. Então, esses dois aqui, esse numeral, foi usado, né? Para quê? Substituiu as palavras, né? Síria e Estados Unidos, tá? Quem que podem? Qual é essa tensão? Está ocorrendo com quais aí países? Aí você fala Estados Unidos e Síria. Aí nós temos aqui, os os alunos entregaram os trabalhos. Isso facilitou a organização da professora. Então, vocês estão percebendo aqui, aí já usou aqui um pronome demonstrativo, tá certo? Para a ação que foi feita, né? Por quem? Pelos alunos, né? Facilitou a organização da professora. O que mais? O cachorro latiu a noite inteira. O animal parecia muito agitado. Que animal é esse? Aí você vai perceber que é o cachorro. Tá bom? Então, aqui nós temos aqui. O que foi usado aqui nessas 3 frases? Usamos numerais, usamos pronomes e usamos também o nome, o substantivo. Certinho? Então, quando falar de coesão por anáfora, você vai fazer uso, de termos. Lá você vai lembrar lá da morfologia. Você já estudou a morfologia, né? Substantivo, numeral, pronome, artigo, certo? Então, esses termos aí, então, tanto está aqui presente para vocês. Vamos lá, mais um pouquinho. Nós temos aqui outra coesão por catáfora também, Trata-se de pronomes, advérbios e numerais. Todavia, em vez de retomar,
projeta um elemento que ainda vai aparecer. Então, aqui nós temos uma imagem para vocês e você vê o seguinte: livro é isto que você ganha. A sua imaginação pode tudo. Aí você procura. O que você ganha? Né? Então, sua imaginação pode tudo. Aqui, se eu fosse perguntar para vocês aí, ó, vamos analisar essa imagem aqui. O que você vê? Ó, quando você entra no mundo literário, dessa questão na leitura, o que acontece contigo? Se você está lendo, pode ser qualquer gênero literário. Tem uns que vêm com a imagem, outros não. Aí você vai, aquele que não tem somente letra, só linguagem verbal. Aí você chega lá, começa a leitura. Gente, na Iracema, no segundo capítulo, ele vai descrevendo, vai narrando, vai contando como é Iracema. Aí você vai passando um filme na sua cabeça, a sua imaginação. Então você flui na leitura, você vai além. Quando você pega um livro e você gosta da história, da narrativa, você, amadinho, quer logo saber o que vai acontecer. Você quer concluir a leitura. Não é isso? Então, essa questão aí, né, mostra também de usar a imaginação. Tá certo? Você flui, você vai além. Certinho? Então, vamos mais aí para vocês. Foi isso que me surpreendeu. A sinceridade das suas palavras. Então, isso aí, você já sabe o quê? Que é um pronome, mas esse isso está relacionado a quê? A sinceridade das suas palavras. Tá bom? O que foi surpreendido? A sinceridade da palavra. Essa foi a razão de tudo. Essa. A mentira que ele contou. Tá certo? Então, aqui o isso antecipa a sinceridade das suas palavras. E essa antecipa o quê? A mentira. Tá bom? Então, mostrando para vocês, né, essa coesão que nós estudamos agora. Tá certo? Que vai antecipar, que é antes. Aí você faz aquela ligação lá com a anáfora da figura. Sempre com aquela expressão que inicia a um período, inicia a frase. Então, agora nós temos aqui, ó. Há 3 coisas que nunca voltam atrás. A flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Então, aqui apareceu primeiro, ó, essa parte aqui, ó. As 3 coisas. Depois vão citar. Quais são essas 3 coisas, né? A gente faz a flechinha que está relacionada aqui, ó. Então, ele usou, né? Coisa. O que é coisa, né? 3 coisas. Então, a flecha lançada, palavra pronunciada e oportunidade perdida, que é um provérbio chinês. A real situação é esta. Olha aqui, ó. Estamos ansiosos pela vacina. Então, que situação é essa? Estarmos, né? Estamos ansiosos pela vacina, tá bom? Agora a próxima. Se houver 2 termos para serem recuperados, ou um dos dois, utilização, os demonstrativos, este ou aquele. Então, aqui para vocês, né? Que a gente já estudou, né? Quando que usa o pronome demonstrativo relacionado a espaço, a tempo, tá certo? Essa questão da distância. Na fala, conversando aqui para vocês só para relembrar essa questão do pronome demonstrativo. Eu falo, este passador é pequeno. Este. Olha só. Esse caderno é seu. Esse, ó. Aí está relacionado à questão da distância, ao espaço. Você vai perceber, quando eu falo este, está perto de quem fala, da pessoa que está falando. Aí quando eu falo esse, está perto da pessoa com quem
eu estou falando. Ah, aquele aluno que não foi à escola, que não foi ao teatro, está doente. Aquele, que é aquele? Ó, tá distante de mim e de você. Exatamente. Tá certo? Tá distante da pessoa que fala e da pessoa com quem se fala, entendeu? Entenderam aí? Beleza. Então, vamos lá para mostrar para vocês dentro da frase. Aqui, neste exemplo. Havia negros e brancos, ó, direto na tela. Havia negros e brancos, estes ajudavam aqueles no resgate dos corpos. Então, este é quem? Ó, este vai estar relacionado à palavra branca, que está mais próximo. Aquele está relacionado a quem? A palavra negros. Tá certo? Então, aqui, ó, para recuperar, né, termos que já foram citados. Certinho? Aí você vai fazendo a relação. Vamos lá. Saindo aqui, agora vamos por coesão por sinonímia. Exatamente. O que é sinonímia? Aí você vai saber, né? Palavras com significados, né? Semelhantes. Exatamente. Você pode usar o quê? Alegre para feliz, contente. Então, são palavras, né? Com sentidos semelhantes. Tá certo? Significados semelhantes. Então, nós temos aqui 2 exemplos para vocês. Na primeira diz o seguinte: ouvi as risadas dos outros rapazes. Suas gargalhadas soaram em meus ouvidos como chicotadas. Então, quando eu falar risadas, ó, não quero repetir a palavra risada. Ó, qual seria o sinônimo de risada que foi utilizado? Gargalhadas, tá bom? Gargalhadas e risadas. Então, aqui a coesão foi feita por sinônimos. Agora, o medo de amar paralisa o homem. Esse temor nem sempre é positivo. O que é temer? Ó, o mesmo significado de medo, esse temor, né? Então, medo. Então, palavras com significados, né, parecidos ou semelhantes, tá certo? Então, por isso que fala coesão por sinônimo. É você usar o sinônimo para evitar a repetição. Agora, coesão por elipse. Vimos também a elipse, né? Quando você estudou lá nas figuras, né? De sintaxe também, né? Assim como você viu a anáfora, você viu também a elipse. Você já tem um conceito, né? Do que é uma elipse. Você lembra lá do sujeito elíptico, né? Quando há omissão, você só tem lá a informação, mas dá para saber quem fez, né? Quem praticou aquela ação, quem fez, tá certo? Não aparece, foi omitida. Então, o que é elipse? É você omitir um termo, uma palavra, mas mesmo assim você dá para saber quem faz a ação. Ó, esse termo está ligado a quê? Então, aqui nós trouxemos para vocês 3 exemplos. Vamos lá. Vamos observar um por um. O que é uma coesão por elipse, né? Ocorre por meio da omissão de uma omissão, ó. A pessoa não quer que apareça lá, né? De uma palavra ou mais, sem que isso comprometa a clareza de ideias da oração. Então, Maria faz o almoço e, ao mesmo tempo, conversa ao telefone com a amiga. Então, aqui, ó, nós já temos aqui o sujeito da oração. Mas na segunda oração, ó, conversa ao telefone com a amiga. Quem que conversa com a amiga? Ó, Maria. Não há necessidade de você repetir a palavra Maria. Então, aqui ele fez a coesão por elipse. O diretor foi o primeiro a chegar à sala.
abriu as janelas e começou a arrumar tudo para a assembleia com os acionistas. Então, quem que abriu a janela? O diretor. Quem que começou a arrumar tudo? O diretor. Mas olha só, se não tivesse nessa omissão aqui, ó, o diretor foi o primeiro a chegar à sala, o diretor abriu as janelas, o diretor começou a arrumar tudo para a assembleia com os acionistas. Né? Que fica diretor, diretor, diretor. Então, para o seu texto ficar mais fluido, mais claro mesmo, com mais clareza, ó, faça a coesão por elipse, tá bom? Que evita a repetição. Ela gosta de café, eu de chá. Aqui você conhece esse símbolo, né? Quer dizer que, ó, do vazio, mas quem que poderia substituir esse símbolo? Ó, o verbo gostar, tá certo? O verbo gostar. Então, aí aqui a elipse ocorreu. Só que aqui, ó, gosta e aqui, ó, não apareceu. Tá certo? E foi marcado por quê? Pela pontuação aqui, ó. Eu gosto de chá. Ela gosta de café. Eu de chá. Então, já sabe, né? Houve essa coisa. Não deixou, ó, no vácuo, sem entender. Dá para entender claramente. Então, por isso, assim, a clareza continua da ideia, tá certo? Do texto. Agora, a coesão por conjunção. Vejam aqui, ó. Possibilita relações entre os termos do texto através do emprego de conjunções. Como estava doente, não fui à escola, embora tivesse provas nesse dia. Então, aqui nós temos aqui, ó, como, né? Para dizer a causa, o motivo que não foi, né? Esse embora, a ideia de concessão, tem prova, mas eu não posso ir, tá certo? Então, aqui foi usado aqui a coesão por conjunção, usado a conjunção subordinativa, as conjunções, né, subordinativas. Agora, se você rouba ideias de um autor, é plágio. Se você rouba de muitos autores, é pesquisa. Então, esse se, né, ó, aqui mostrando para vocês a coesão por conjunção. Nós não sabemos quem é o culpado, mas ele sabe. Então, que nós não sabemos quem é o culpado, mas ele sabe. Então, esse mais aqui, ó, tá dando ideia de quê? Aí você sempre vai procurar, né? Qual o sentido que tem essa conjunção? O que ela traz? Esse mais aí. Aí você entrega que há uma oposição. Eu não sei, mas você sabe. Ó, a ideia opostas, certo? Agora, amadinhos, aqui para vocês, ó, a coesão entre as estruturas e o paralelismo sintático, tá certo? O que você vai observar aqui nesse trechinho de João Cabral de Melo Neto, Morte, Vida e Severino? Ó, e belo porque o novo todo velho contagia, belo porque corrompe com sangue novo a anemia, infecciona a miséria com vida nova e sadia, com oásis o deserto com ventos da calmaria. Então, aqui há uma reiteração das orações coordenadas e dos adjuntos adverbiais iniciados pela preposição com. Então, quando você usa os adjuntos adverbiais, aí, ó, o que é um adjunto adverbial? Ó, sempre vai dar uma ideia de circunstância. Que circunstância é essa? Ó, pode ser de companhia, pode ser de lugar, pode ser de instrumento, né? Pode ser de modo. Então, você vai procurando, né,
e identificar qual a ideia que deve ser passada. E aqui ele fez o uso da conjunção com, ou da preposição com. Quando fala com oásis, com vida, com sangue, ó, adjunto adverbial. Você vai lembrar também de advérbio, das locuções adverbiais, porque está próximo, né? Adjunto, perto do advérbio. Agora, a coesão entre os textos é a intertextualidade, certo? O que é intertextualidade? Nós trabalhamos aqui, lá no nivelamento, intertextualidade. É quando dialoga com outro. Tem uma impressão que eu já ouvi falar, isso me lembra de alguma coisa. Porque é algo que você já tem a sua bagagem aí. Lembra do conhecimento de mundo, do teu conhecimento prévio? Exatamente, você vai ler, isso daqui lembra alguma coisa, uma citação de algum autor. Porque vai dialogando, vai conversando. A conversa é entre os textos. E agora você vai perceber aqui, né? Essa coesão por meio da intertextualidade. Nós temos o texto 1 e o texto 2. Vamos lá. Aí você vai observando essa questão da conversa, né? O texto 1. Oh, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Aí nós temos aqui Casimiro de Abreu, meus 8 anos. No texto 2 tem o seguinte: ai, que saudade que eu tenho dos meus 12 anos. Que saudade ingrata da banda por aí, fazendo grandes planos e chutando lata. Então, onde que o texto conversa? Onde? Ó, Casimiro de Abreu, lá do século XIX, tá certo? Ó, Chico Buarque, agora contemporâneo, né? E você vê aqui, ó, 12 anos. Então, nesse primeiro momento, olha aqui, se você lesse, primeiro, esse daqui é claro que automaticamente esse texto que está conversando com outro, tá certo? Então, aqui há a intertextualidade, mas não ocorre o mesmo discurso. A visão sobre a infância é diferente. Em Chico, não há idealização romântica. Já aqui, como lembra lá a segunda geração, essa questão da fuga, né? De você, de você ficar com saudade, aquele momento assim, lembrando da infância. E aqui não. No texto do Chico não tem isso. Por que você sabe que Casimiro de Abreu é da segunda geração do romantismo, da ultrarromântica? Aqui era do mau século, aqui que a questão do sofrimento era legal você sofrer. Para eles, né? Que era bom sofrer. Tá certo? Vamos lá. Agora o paralelismo em enumerações. Ó, o projeto busca promover a inclusão, valorizar a diversidade e fortalecer a identidade cultural. Aí nós temos aqui, o projeto busca promover a inclusão, valorização da diversidade e fortalecer a identidade cultural. Beleza? Então, aqui você já vai ver que vai enumerando, vai colocando a pontuação, tudo, e você e outra, dando a sequência. Agora, coesão textual. Refere-se às articulações gramaticais entre palavras da mesma oração, com o objetivo de levar clareza e levar sentido buscando escritor. A coesão busca a harmonia entre termos e é percebida quando existe continuidade dos fatos. É igual como eu falei, se você quer dar uma ideia oposta, você vai usar conectivos, que dá ideia de oposição. Se você quer dar uma ideia, a sequência de soma, claro que você vai usar conectivos, né? Termos que dão esta ideia, que tragam essa ideia. Vamos praticar, amadinhos. Considere a passagem a seguir. Nós temos aqui.
Quando eu nasci, um anjo torto desses, que vive na sombra, disse: vai, Carlos, você gaúcho na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. Então, aqui é Carlos Drummond de Andrade, Poemas das Sete Faces. Aí você vai citar daqui 2 termos anafóricos empregados pelo autor e as palavras por eles recuperadas. Quais são? Tempo para vocês. Pode fazer a segunda leitura. Ó, quando eu nasci, o anjo torto. Vamos lá? Então, aqui, ó, esses, né? E o que recuperam? Esse anjo torto. Aí nós temos também homens. Então, esses quem? Né? As casas, os homens que correm. Esse que, pronome relativo. Que corre? Os homens. Tá certo? E o que? Quem? O que vive, o anjo torto. Tá bom? Agora nós temos aqui a publicidade, tá certo? Um cartaz publicitário, uma propaganda. Aí você vai olhar. Liberdade, um direito de todos. Seu crime, nascer. Sua pena, prisão perpétua. Juiz, que não se contenta com a beleza da natureza livre. Asas são para voar. Diga não às prisões, diga não às gaiolas. Certo? Então, aqui, ó, nós temos uma ave dentro de uma gaiola. Para reforçar, foi usado o quê? Ainda um cadeado. Tá certo? Que pronome da publicidade remete à ave? E a outra pergunta dê uma outra tradução para juiz. Vamos lá. Você procura aqui que pronome, né, da publicidade remetem à ave. Os pronomes possessivos seu, sua e todos. Então, você vai lembrar seu, sua, posse. Todos, pronome definido. Qual a tradução? Os que aprisionam as aves e os animais. Tá certo? Essa é a questão do juiz. Agora, mais outra aqui para vocês, tá? Esse textinho aqui é maior. A preservação ambiental não é apenas uma responsabilidade dos governos e organizações. Ela começa nas atitudes individuais, quando cada pessoa adota práticas sustentáveis, como o uso consciente da água e o descarte correto do lixo. Essas ações geram impacto positivo no meio ambiente. Assim é possível minimizar os danos causados pela exploração desenfreada dos recursos naturais. Sobre os mecanismos de coesão textual utilizado no fragmento, é correto afirmar. Essa aqui, ó, molde Enem. Aí você tem aqui, ó, a palavra ela retoma o termo preservação ambiental, garantindo a continuidade do texto. Na B, a expressão essas ações faz referência a todas as práticas sustentáveis mencionadas anteriormente. A C, a coesão de texto é construída apenas pelo uso do conectivo com assim. A palavra ela se refere à responsabilidade, enquanto essas ações não têm um referente claro. E o uso de expressões como assim e essas ações comprometem a clareza textual, dificultando a interpretação. Então, o uso da expressão compromete a clareza textual. Por isso que é muito importante, né? Quando você for fazer a sua dissertação, tem que ser o quê? O seu texto tem que ser objetivo, claro, evitar ambiguidade, tá certo? Evitar repetições de palavras, tá bom? Então, A, B, C, D ou E, aqui, o gabarito, letra A, tá certo? Que ela retoma o termo preservação
ambiental. Então, amadinhos, já deu para entender? Conseguiu compreender essa questão? O que é coesão textual? É você fazer a ligação entre os termos dentro de um parágrafo, tá certo? Dentro de um período, ligar um parágrafo a outro. Ó, você pode trazer a ideia de adição, de oposição, de uma condição ou de tempo. Então, é só você saber usar corretamente os termos, elementos de coesão, tá bom? Ou os elementos coesivos. Então, amadinho, nós ficamos por aqui e daqui a pouquinho nós temos revisão. Até lá!